That end should be condemned to go hungry. E não sabe ouvir a posição de uma mulher. Nasci pra sonhar e cantar e fiz acreditar. Yes, we can. Oba, oba, meu povo! Eu sou Elismar Braga, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui com a gente. Bom, como sempre, eu gosto de iniciar com uma frase, e hoje a frase diz o seguinte: é no corpo que se funda a nossa história, e é no nosso corpo que se inscreve a nossa ancestralidade. Como as minhas formas de me mover no espaço dizem respeito à cultura que eu faço parte ou às culturas das quais eu me alimento. Essa frase é de Luciane Ramos, bailarina e antropóloga, falando sobre danças africanas e suas diásporas no Brasil. Bem, a ideia da gente fazer esse episódio de hoje, ele surgiu por conta do centenário de nascimento da primeira bailarina clássica negra do Brasil e também a primeira a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, concorrido Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mercedes Batista, nascida em 21 de maio de 1921. Ela fez 100 anos na última semana. A gente hoje sai aqui do Rio de Janeiro, passa por Maricá, São João de Meriti, por Belo Horizonte e também, de certa forma, pela Guiné-Bissau, país da África Ocidental, para falar da nossa relação com o corpo, especialmente a nossa relação com a dança, com dançar. Você que ainda não conhece, só um parênteses, esse aqui é o Oba Oba, meu povo, essa série onde a gente fala sobre as nossas experiências e é um projeto do Se Não Me Falha a Memória, um projeto meu e da Flávia que está aqui em cima, onde a gente fala de cultura, um podcast independente, quinzenal, às segundas-feiras, que está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Inclusive, você pode ouvir esse episódio do Oba Oba por lá também. E nesse projeto, a gente acha muito importante falar de ancestralidade e, por isso, trazer nesse primeiro encontro a lembrança daquela que abriu porta para muitos de nós, a bailarina Mercedes Batista. Eu queria já chamar para a conversa, antes de apresentar os demais convidados, a Jéssica Lima, a Ibis para os mais chegados, e perguntar para ela, Jéssica, Ibis, qual a importância de Mercedes Batista para a dança no Brasil? A Ibis, só lembrando, é mestranda em dança. Conta pra gente, Ibis. Bom, eu acho que eu fiquei pensando nessa pergunta, estou pensando agora, refletindo sobre isso, e eu acho que a importância dela se dá primeiro, que ela é a primeira mulher negra a entrar no palco do Teatro Municipal, E vale ressaltar que, apesar dela estar no Teatro do Palco Municipal, ela não é a primeira bailarina. Então, esse conceito de representatividade, de a gente olhar essa mulher dançarina, negra, com seu corpo, com a sua cultura ali, dentro de uma espécie, de dança eurocêntrica, europeia, Então, para mim é uma representatividade muito grande e também porque Mercedes, mais do que sua presença, ela começa a pensar, refletir sobre o corpo negro dentro daquele espaço. E a partir disso, as necessidades do corpo negro, o que era ser uma bailarina negra dentro daquele espaço majoritariamente branco, ela cria, a partir das suas vivências, a partir do seu encontro com a Catherine Dunham, e a partir do balé que aprendeu com Nina Destinina, balé clássico, balé moderno, a partir de observar as pessoas dançando na rua, a partir do seu estudo sobre as danças afro-brasileiras, sobre danças, sobre religiões, ela cria uma técnica de dança afro. Então, eu acho que a importância disso, ela trazer, ela cria a dança afro como técnica. Ela desmistifica esse lugar do primitivo, do tribal, do místico, do religioso, do perigoso, e ela funda uma técnica que se difunde a partir dos seus alunos. Charles Nelson, Kátia Bezerra, que foi uma aluna de um dos alunos dela. Então ela difunde, ela funda uma técnica que passa pelo balé moderno, que passa pelo balé clássico, que passa a partir das suas experiências, passa a partir do seu corpo,
né, para o corpo de outras pessoas, para a identificação de outras pessoas do que é essa dança negra, do que é essa dança afro. E aí ela traz uma grande ruptura, assim como o balé moderno, do balé clássico para a dança afro. Ela tira as sapatilhas, ela quebra o corpo, ela utiliza as partes corporais, né, para a dança. Então, acho que a importância da Mercedes para o Brasil está nesse lugar, assim, de representatividade, né, de nós, dançarinos e dançarinas negros, né, nesses espaços, né, do Teatro Municipal, dos palcos, e principalmente quando ela funda essa técnica. Quando ela diz para a gente que a dança afro pode ser um balé, pode ser dançada com tanto fundamento quanto o balé moderno, quanto o balé clássico, e ela traz para a gente essa pesquisa dos corpos, das corporeidades negras, né, que transitam pelas ruas, pelas religiosidades, e que podemos transitar por vários espaços, né? Então, eu acho que a importância dela está muito nesse lugar, assim, da gente olhar e ver a dança afro hoje em dia como uma potência de estudo, né? Não é esse lugar místico, né, primitivo, é uma potência de estudo, é um campo de conhecimento, é um lugar de encontro corporal, né? É um pouco sobre isso, assim, é o que eu penso. Perfeito, obrigado demais. Só lembrando, a gente está aqui nesse encontro digital no YouTube e a gente está fazendo um encontro que depende de internet, né? A gente ainda está no meio da pandemia, então de vez em quando pode ser que um de nós caia. O Nicolas Cabaneco é um dos convidados de hoje do Oba-Oba e ele, inclusive, nesse momento caiu da nossa conexão, mas depois ele vai voltar aqui. Mas a gente vai seguir aqui e depois falar com ele mais um pouco. Vamos iniciar, na verdade. Na abertura do episódio, eu citei a fala da bailarina e antropóloga Luciane Ramos, falando do que nosso corpo representa, né? Então, assim, como as minhas formas de me mover no espaço dizem respeito à cultura que eu faço parte e das culturas das quais eu me alimento. Eu queria agora que cada um falasse um pouquinho sobre si, se apresentasse e trouxesse essa pergunta, né, do que dançar representa para você. Luan, você pode começar. O Luan também, lembrando, está ali agora de babysitter do dog dele, mas vai falar aqui pra gente, além da performance como babá do cachorro, vai falar sobre a performance dele. Fala pra gente, Luan. Eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção, né? Eu tenho lidado muito com isso, né? Eu sou alguém que dança, mas que não passei por uma formação institucional, né? Então eu sempre brinco que a minha formação com a dança, a minha relação com a dança é uma relação da própria vida, né? Eu sou carioca, eu sou constituinte de uma família negra carioca, né? Então desde muito cedo a gente lida com aquele cenário dos sambas no quintal de casa, da mãe bebericando uma cervejinha e sambando na cozinha, e eu comecei a aprender a partir dessa escola de dança. São formas do corpo se mover desde muito criança, né? Então minha família era aquela família que logo cedo falava assim: e aí, já aprendeu a sambar? Era um step da nossa vida, já tem um sambinha ali, e eu tenho memórias muito nítidas, todo mundo rindo de eu com meu samba menino, né, tentando sambar. Eu gostava de girar, sambando, mas então essa é uma escola, né, e a partir dessa escola, o que eu percebo desde criança? O samba primeiro, depois eu dancei muito a lamberóbica, né, com a onda do Axé Music, década de 90, e fui continuando até dançar profissionalmente com uma companhia em vários lugares, no mundo, inclusive. Então, acho que desde criança eu fui entendendo que a dança era uma possibilidade linguística, né? Era uma linguagem que eu podia trazer a minha expressão para além da minha fala ou da minha escuta, por exemplo. Eu passei a entender que eu poderia me expressar com todo o corpo, né? O corpo fazia parte dessa expressão. Então, hoje, as pessoas até riem, né? Eu sou professor, quando eu estou na sala de aula, eu nunca me satisfaço em transmitir, dividir conhecimento só em pé falando. É como se eu bailasse na frente da minha lousa, porque eu entendo que o meu corpo, com essa historicidade e raiz, ele comunica de uma forma muito mais potente com aqueles outros alunos igualmente negros, igualmente pobres. Então, essa linguagem traz para minha expressão a possibilidade de tomar o corpo inteiro, o corpo físico e o corpo extrafísico, né?
Quando eu falo do corpo físico, eu digo que eu posso trazer nessa comunicação a minha fala, o meu paladar, a minha visão, a minha audição, o meu tato, e do extrafísico que eu trago para essa comunicação a minha ancestralidade, as minhas memórias, as minhas dores, né? O meu corpo comunica essas dores. Então, acho que ele amplia a possibilidade de comunicação e de expressão, e é assim que eu tenho trabalhado mais teoricamente na pesquisa acadêmica de doutorado, inclusive, a possibilidade da dança nas relações de ensino-aprendizagem. Mais ou menos por aí. Nossa, que bacana, achei muito poético tudo que você disse. Depois eu quero tocar mais nesse assunto dessa relação, por exemplo, sendo um professor e tudo mais. Mas antes eu queria ouvir da Flávia. A Flávia, a gente se conheceu antes da pandemia, né? Mas não conhecia ela ainda nesse lugar de dança, de festa. Sei que a Flávia adora funk, pagode e tal, mas Flávia, você dança? Como que é a sua relação com a dança? O que a dança representa para você? Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luan. Obrigada, Ibis, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu não sou nenhuma bailarina, né? O dançar, para mim, é algo muito da recreação, da festa, dos momentos com os amigos, do lazer, mas é uma coisa que eu gosto. Assim, aqui na pandemia, de vez em quando, das loucas, a gente liga a rádio alto e dança. Tem uma coisa que eu gosto bastante. Eu lembro que um pouco antes da pandemia começar, eu estava procurando um lugar para eu aprender a dançar zouk, porque eu gosto muito de dança de salão, assim, é uma coisa assim, um exercício. Eu gosto daquela coisa de ir pro baile, de dançar junto, de todos esses movimentos, de você escolher a roupa, né? Porque a indumentária na dança é uma coisa que cada estilo tem a sua indumentária, a sua vestimenta. Mas eu sou uma pessoa que muito próxima dessa vivência do Luan, e eu fui criada numa família festeira, que a gente, quando fazia festa, era aquela coisa de todo mundo dançando, né, no quintal. Quando eu era criança, eu cheguei a estudar um pouquinho de balé, jazz, tive essa oportunidade, mas depois foi uma coisa que eu me cansei e acabei deixando para lá. Mas sempre tendo possibilidade, assim, de dançar, assim, sempre tendo a dança como um momento da alegria, da recreação. O funk é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, sabe? Rebolar, ir até o chão, enfim, né? Saudade. Eu acho que saudade, aglomeração, assim. Carnaval, eu amo desfile de escola de samba, sabe? Ir pra quadra, escolha de samba. Todas essas práticas são coisas que, para mim, são coisas que eu estimo muito e que eu sinto muita falta. E eu gosto de ver, assim, eu gosto de assistir espetáculos de dança, sempre gostei. Então, a minha relação com a dança é essa. Ótimo. Agora eu queria que a Ibi se apresentasse também, além de mestrando, o que você faz, que você é bailarina, coreógrafa. Queria que você se apresentasse e dissesse também o que dançar representa para você. Eu sou Jéssica Lima, né? Verso entre Ibis e Jéssica. Eu não consigo chamar de Jéssica. Já falei Ibis 300 vezes. Muita gente me conhece muito mais como Ibis do que como Jéssica. É muito difícil para algumas pessoas. Mas acho que as pessoas já, com o passar do tempo, estão se acostumando. A dança, assim, né? Acho que uma partilha que a gente pode, enfim, acreditar aqui, né, dizer que acontece é que nossas famílias negras, né, tem esse lance do subúrbio, da festa, do samba, da cerveja, da bebida, né? Então, assim, a minha experiência com dança, ela vem daí também, né, de observar minha mãe dançando muito, cozinhando, né? A minha mãe também tem uma relação muito forte com o samba e com os bailes charmes, os bailes black, soul, funk, né? Ela morava em Padre Miguel, então isso é muito impresso dentro do corpo dela, dentro da família dela, e ela traz isso para a minha família também, né? A construção da minha família com meu pai e meu irmão. Então, a minha construção de dança também vem daí, de eu ver todo mundo dançando aos finais de semana, né? Dançando passinho, todo mundo no charme, no black e tal. E também da dança, do carnaval. Minha mãe também é super do carnaval, então vem muito dessa referência dela, da família dela. E aí,
enfim, o que sou, né? O que sou hoje? Hoje eu atuo como professora, né? Sou professora de dança, sou bacharel e licenciada em dança, atuo na educação básica, né? E minha experiência com dança vem de 12 anos de idade, de uma escola que eu dançava no subúrbio carioca, as danças populares brasileiras, e venho caminhando por aí. Nunca entendi a dança como campo profissional, até que eu encontro uma companhia, Companhia Folclórica do Rio, que traz essa visão para mim de que eu poderia fazer aquilo, né, enquanto profissional, porque as danças populares brasileiras, né, são danças populares e vem de comunidades tradicionais, comunidades populares, e também tem essa relação muito forte com a religiosidade. Então, naquela época, eu não contava para ninguém que eu dançava aquelas danças, porque era muito relacionado às religiões de matrizes africanas. Então, a partir do momento que eu vejo essa companhia dançando, eu entendo que dá para fazer aquilo ali profissionalmente, né? Assim, é meu sonho. E aí eu resolvo entrar na faculdade de dança, sem entender nada de dança contemporânea, eu queria entrar naquela companhia. E aí eu entro, né, me formo bacharel, sou licenciada em dança, atualmente eu no mestrado em dança da UFRJ, minhas pesquisas, minhas danças passam muito por esses lugares, as performances populares brasileiras, as manifestações, as tradições, a dança contemporânea. E o que é a dança para mim, né? O que é a dança para mim? A dança para mim é a minha forma de me inscrever no mundo. É a minha forma de ser e estar no mundo. É a possibilidade que eu encontro de poder dizer, de poder corporificar, presentificar o meu corpo. Né? É a forma que eu encontro de estar, de falar. Dança para mim é fala. Meu corpo é a minha fala, é a minha escrita. É a forma que eu imprimo a minha ideia e a minha presença no mundo, nos espaços, nos terreiros sociais, na rua, na festa, na brincadeira. Quando eu danço, eu borro os limites do meu corpo. Eu borro meus limites de ser. Esse lugar do Jéssica, eu digo que Jéssica é sempre mais formal, né? Esse lugar da Jéssica, mais formal, né, estudiosa, pesquisadora, ela borra. Quando eu danço, ela borra. Ela brinca. Quando você dança, você é Ibis? Quando eu danço, eu sou um pouco da Jéssica, mas eu sou muito mais Ibis, assim. Eu sou muito mais borrada, eu sou muito mais, assim... Não tenho preocupação com os limites. Então, assim, dançar para mim é essa escrita que inscreve possibilidades do meu ser. Então, eu brinco, eu borro, eu não tô preocupada com estética, eu não tô preocupada com as minhas relações, eu tô preocupada em ser. E aí, esse meu ser extravasa qualquer possibilidade de fechar, de lugares fechados, de espaços delimitados. Então, dançar para mim é isso, assim, é a forma de eu falar no mundo e a forma de eu brincar também, né? Eu gosto muito da brincadeira, eu sou uma pessoa muito da brincadeira, né? Sou muito jocosa. Então, é a minha forma do deboche, do escárnio, da brincadeira, né? Do passo do desequilíbrio de si mesma. Então, dançar um pouco isso para mim, né? Atualmente, eu sou professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e eu tento levar para os meus alunos, né, junto com os meus alunos, construir e levar possibilidades dessas brincadeiras, desses borrões de dança. Que danças são essas? Um pouco sobre Bacana. isso. Gente, eu tô aqui, enquanto vocês falam, tô aqui tentando me comunicar com o Nicolas, é o nosso terceiro convidado de hoje, porque o Nicolas, ele é da Guiné-Bissau, mora no Brasil há muito tempo, né, em Belo Horizonte, mas é da Guiné-Bissau, então traz esse outro olhar, né, de um outro lugar, de um outro país, para falar sobre a relação com a dança. E porque eu o conheci na internet, né, o Nicolas Cabaneco, ele é dançarino, ator e modelo, e eu conheci ele no TikTok, fazendo danças, no Instagram, dançando com a irmã dele. Então, também tem uma relação muito bacana de compartilhar. Eu vou torcer para que ele consiga entrar aqui no nosso papo, consiga participar junto com a gente. Acho que pode ser uma troca muito, muito legal. Mas queria seguir falando um pouco também da minha experiência, né, da minha relação com a dança, que eu acabei não contando. Hoje em dia, eu faço só dança de TikTok, e muito mal, né? Mas eu já fui, muito mal mesmo. Mas eu já tive uma relação maior com a dança. Eu acho que foi a dança que me incluiu no meio artístico, foi a dança que me incluiu no meio profissional,
né? Porque foi a minha primeira relação, assim, né? Eu sempre quis fazer teatro e tal, mas procurei ali um centro de artes na minha cidade e acabei encontrando um centro de arte que tinha dança moderna. Até compartilhei um pouco com a Jéssica ontem essa história, né? Porque é uma história bem interessante, né? Como um homem fazendo dança, né? A dança moderna, ela é um pouco do balé, né? Do clássico ali e tal. Eu não sou uma pessoa super técnica para dar essa informação, mas ela mescla ali um pouco. E então eu fui ao teu centro de artes. Naquela época a gente super gostava de quê? De lamberóbica, né? Década de 90, final de 90, né? Então eu fui lá achando que ia encontrar algo nesse sentido. E aí eu chego lá e encontro dois tipos de dança, balé clássico e dança moderna. Aí eu falei, opa, não posso fazer balé, né? Porque eu sou homem, né? E aí falei assim, vou fazer o quê? Vou fazer dança moderna. Mal sabia eu que tinha ali, né, um casamento. Mas foi uma escolha muito feliz e, como eu disse, foi muito importante porque foi a partir da dança que eu entrei para o meio artístico e eu acho que o meio artístico, a cultura, me salvou de muitas coisas na vida, como tem salvado ainda hoje. Então, para mim, a dança, né, dançar representou durante muito tempo esse esquecimento de todos os problemas que a gente tem aí para fora, muita alegria, prazer, né, o começo da minha vida profissional, a minha professora de balé, porque aí depois eu fui fazer balé, né, não contente ali em fazer dança moderna, um dia eu vi a turma de balé ensaiando uma coreografia do Gabriel Pensador, misturava hip hop, enfim, street dance, e aí eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, isso aqui é de menino, é isso aqui que eu quero fazer. E aí a professora virou para mim, Maria Vidal, né, virou para mim e falou assim, olha, para você fazer parte dessa coreografia de hip hop que você gostou, você vai ter que estudar balé. E aí eu fiz balé por 3 anos e foi... O meu erro foi não ter feito mais, porque eu acho que me trouxe muita coisa bacana. Enfim, aproveitando que eu estou falando desse assunto, o Luan é multi, né? É professor, está fazendo um doutorado agora, né? Mas é bailarino, né? Passista da Mangueira. Eu queria que você contasse pra gente, Luan, essa dificuldade que nós, homens temos, às vezes, né, de nos expressar dançando. Como que foi isso para você, em casa, no seu ambiente social? Eu sempre gosto de começar dizendo isso, que essa é uma dificuldade que não é nossa, né? É uma dificuldade que é posta em nós, né? E controlada muito bem de perto e desde muito cedo, né? Então, quando eu falei que comecei a dançar, por exemplo, em casa, eu digo que a minha primeira brincadeira de criança era a dança. E o que estava em voga no momento ali, né, era o samba, muito pequenininho, e depois lamberóbica. E eu não queria pensar na lamberóbica como um espectro de atuação do masculino, né? Igual a gente pensou, eu não vou ali no balé, porque balé não é coisa de homem. Quando eu ia para a lamberóbica, eu queria saber qual era o rebolado mais intenso que eu podia fazer, não preocupado se quem rebolava daquela forma eram as dançarinas ou os dançarinos, né? Eu queria saber, assim, o quanto eu consigo rebolar muito, muito, né? Era sempre uma coisa do entender o que meu corpo podia e como ele podia. E nessa brincadeira de me desafiar, de brincar, de dançar, os controles começam muito cedo, dentro da própria casa, né? Olha, você não pode dançar assim. Quem dança assim são as meninas. Olha lá o jacaré, como que ele dança, ele não pode rebolar dessa forma. E eu lembro também que eu era muito, muito resistente a esse controle, porque eu sempre digo, né, que as experiências artísticas, agora até teoricamente que eu digo escrevendo, né, ela é um fenômeno, né? Se a gente for olhar ali para os referenciais teóricos que falam da fenomenologia, é uma experiência da própria vida, ela acontece no nosso corpo. E qualquer forma de controle, de molde, que diga o que pode e o que não pode, já controla esse fenômeno e deixa de ser algo natural e da própria vida. Então, a minha dança sempre foi muito bem cerceada, né? Então, dançar, para mim, sempre teve uma questão de resistência com esse controle, né? Você pode dançar, você não pode dançar, tem um papel masculino, tem um papel feminino, né? Deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, mas você era afrontoso? Você colocava isso, assim, eu vou continuar aqui dançando? Eu era Já bastante tinha essa consciência?
Tinha, até porque essas são memórias que até aparecem hoje em plena terapia, né, da gente revisitando esses controles sobre nossos corpos, sobre as nossas identidades mesmo, né? Então eu era afrontoso já criança, que eu não queria fazer algo que eu entendia mais contido e menor, porque aquilo não era coisa de menino e menina, né? Até porque menino e menina não está na cabeça das crianças, mas dos adultos que criam essas crianças. Então, eu já tinha uma resistência muito grande, e são coisas que eu vivo até hoje, né? Você falou que eu sou passista da Mangueira. Os lugares das formas de sambar do passista masculino, do passista feminino, é uma discussão seríssima no universo do carnaval. O que se pode, o que não se pode, né? O que é um samba masculino, o que é um samba feminino. Essa é uma tensão, né? Eu estou num lugar de conforto porque todo mundo aponta meu samba como um samba masculino. Mas eu vejo vários outros colegas passistas que são questionados, né? Se pode ou não. Então, para um homem dançar é um lugar de resistência e enfrentamento, porque senão a gente não trabalha toda a amplitude de possibilidade do nosso corpo, né? Os controles, né? A gente vive numa sociedade machista e esse controle desse machismo acontece também nos nossos corpos na dança, de maneira muito ferrenha, inclusive. Ótimo. Eu queria, Elis, desculpa te interromper, só apontar uma coisa assim sobre essa discussão de gênero, né, que aparece, que foi muito significativa para mim. Eu e o Luan, a gente fez parte de uma companhia de dança, né, a Companhia Folclórica do Rio, e aí a gente tinha que dançar o tambor de crioula, né? E o tambor de crioula, ele é dançado por mulheres e tocado por homens. Os tambores são tocados, conduzidos por homens, e a dança por mulheres. E eu assistia vídeo, eu via as dançarinas da companhia mais velhas, né, que estavam ali há mais tempo, que já tinham aquela dança no corpo, ensinando, e eu não conseguia aprender um específico passo de deslocamento de jeito nenhum. E eu já estava no bacharel em dança. E eu não conseguia aprender, e via vídeo, e dançava, e tentava, e olhava, ficava do lado, e usei várias técnicas para aprender, e não conseguia aprender. Eu consegui aprender quando o Luan se colocou do meu lado, colocou uma saia e fez esses passos de deslocamento junto comigo e ele me ensinou. E aquilo ali foi para mim muito significativo, porque o Luan, né, um homem, não pode dançar, botar a saia naquela específica dança, daquela específica manifestação, né, num contexto específico. Não pode dançar, né, como uma mulher, como dito mulher, mas foi o Luan que me ensinou a fazer esse deslocamento e eu aprendi somente com ele. Foi a partir desse encontro de cruzamento com ele dançando, ele falava, vai à frente, vai atrás, cruzar comigo, que eu aprendi. Então, assim, ali eu já fui entendendo, assim, eu já tinha um princípio de entendimento, mas eu já fui muito entendendo, assim, o que é esse corpo dentro da dança, né? O que é esse corpo que é dito masculino, feminino, e o que é o corpo dentro da dança. Então eu queria trazer esse recorte porque para mim é muito significativo aprender com ele, assim. E eu que era o bacharel, né, aquela que estava se formando, Luan aprendendo com as suas vivências, a partir da sua experiência ali na companhia, e é ele que me ensina, assim, é o corpo dele que coloca uma saia e que me ensina, e continua sendo um homem. Então para mim isso foi muito significativo. E só remendando aí, isso rapidinho, assim, não é remendar, né, que eu lembro desse dia, eu acho que as linguagens de dança que a gente se aproxima é muito a linguagem da cultura popular, né, e se tornar um pesquisador, existe uma tensão do lugar do masculino e do feminino na dança, na manifestação tradicional, mas quando a gente pesquisa, a gente precisa borrar esse lugar, né? Porque como que se eu, por exemplo, tenho uma classe, como que eu vou ensinar para as mulheres como elas sambam? Como eu vou dar uma aula de samba só para mulheres se eu sou um passista masculino? Né? Eu só não vivo esse ritual, mas tenho um olhar da pesquisa, da experimentação com o meu próprio corpo, né? Hoje eu danço num bloco do Rio de Janeiro que é o Tambores de Olocum. E eu danço na posição das catitas, que são ocupadas por mulheres. Eu tenho que pôr a saia para dançar, né? Eu quero ser catita, mas eu não posso, não. Eu preciso borrar esses limites. E aí, a partir dessa borragem de limites, vem um universo de discussões, né? Interessante vocês falarem dessa questão de gênero. Eu vou ficar um pouquinho mais nela, que eu acho que isso é importante. Eu, por exemplo, sinto, né, na minha experiência, na minha trajetória, que eu perdi muito, né, por conta disso, né? Porque eu não saí do balé porque eu quis. Né, eu saí do balé porque havia uma pressão ali social na escola. Eu lembro que eu fui fazer balé
que eu fui fazer balé, não. Eu fazia balé perto do lugar onde eu fui estudar o ensino médio. Então, no ano em que eu fui para o ensino médio, eu decidi sair do balé, porque para mim a pressão ia ser muito grande. Infelizmente, não tive essa coisa tão afrontosa como o Luan, né, por ser de uma cidade pequena também, talvez, mas às vezes eu lembro, né, e toda vez que eu vou assistir um espetáculo de dança, né, a Flávia disse que gosta de assistir, né, eu também sou esse apaixonado por assistir qualquer espetáculo, dança, teatro, mas dança especialmente me sobe uma coisa assim que eu fico assim, caramba, eu devia estar lá, né. Então tem umas certas dores, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? É importante a gente quebrar essas barreiras de gênero em todos os aspectos da nossa vida. E aí queria trazer para as meninas agora do papo. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigão meu, coreógrafo de uma companhia, e ele falava de pouca ou nenhuma representatividade de negros na companhia que ele mesmo criou, né? Uma companhia de dança contemporânea. E ele reforçava desde sempre esse desejo de ter uma equipe mais mista, né, de pessoas brancas e negras, mas era uma dificuldade. E eu fiquei pensando muito sobre o motivo disso acontecer, né, o porquê que isso acontece. Por que ter poucos negros dançando balé, dançando contemporâneo, né? E a gente ouve muito falar sobre essa coisa simplista também, né, de que quando você é criança, a menina... o homem vai para a escolinha de futebol, a menina vai fazer balé, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como que aconteceu isso com vocês? Houve essa pressão, Flávia, assim, você teve essa coisa, né? Tipo, vai estudar balé ou não? Como que foi isso para você quando você era criança? Para mim, eu sempre... Foi uma coisa muito natural, assim, começou a ter aula de balé na escola onde eu estudava e todas as meninas foram e eu fui também, assim, não foi muito... Eu sempre fui uma menina muito desengonçada, eu não sabia dançar, eu dançava muito, eu era aquela pessoa que quando começava a fazer as coreografias atrasava, até hoje não sabia, sambava assim, toda desengonçada. Então e você hoje, fez balé? Fiz na escola, mas foi muito natural, porque tinha já dança naquelas danças escolares na escola, então todo ano, final de ano, tinha um espetáculo, a gente se apresentava num espetáculo de dança na escola. Eu tenho várias fotos fantasiadas, sabe? Mas dançando. E aí, quando começou a ter aula na escola, eu fui fazer, foi natural. E aí era isso. E minha mãe quis que eu fizesse justamente porque eu era, assim, toda... Não sabia, não conseguia entrar ali nos padrões, né? Não tinha muito ritmo, sabe? Essa coisa de... Uma questão de controle motor mesmo. Mas eu só queria fazer um conserto, porque eu me enrolei nas minhas próprias anotações, mas o que eu queria dizer era, se essa falta de representatividade, em algum momento, você viu isso como uma impossibilidade, porque a gente sabe que essas técnicas de balé, né, muitas vezes traz uma referência muito europeia, branca, né, de corpos rígidos e tudo mais. Então eu queria saber se você sentiu, hoje, né, obviamente porque você era muito pequena naquela época, se você sentiu essa falta de representatividade para dançar, né, para fazer balé e outras danças. Eu acho que assim, o racismo estava ali. Eu era uma criança negra numa escola particular, mesmo uma escola particular de pobre, mas mesmo assim, uma escola que contava assim nos dedos, era eu, minha irmã e mais duas ou três crianças. Não completávamos os dedos das mãos com as outras crianças negras que estavam ali. Mas, assim, para mim, então, assim, as questões da dança ali naquele momento não chegaram para mim. Ali, para mim, aquilo ali era muito lúdico. Então, é claro que eu me sentia discriminada, mas me sentia na escola, não exatamente por conta da dança. Eu acho que quando eu cheguei a questionar isso, eu acho que eu nem dançava mais, e eu nunca tive um desejo, a minha irmã teve um desejo de dançar, que foi interrompido, e eu acho que por essas questões. Mas eu nunca tive um desejo de dançar, de ser bailarina, então aquilo ali para mim passou. Agora, o que eu percebo quando eu penso na representatividade da dança é como até dessa fala que você trouxe, como é um mecanismo do racismo para excluir, né? Então não existe, né? É tão difícil encontrar
bailarino negro, e isso vai para todas as áreas do conhecimento. Então, eles negam a nossa existência. Então, eu tenho uma companhia de dança negra, não, eu tenho uma companhia de dança, e o problema não é o meu racismo e o racismo da sociedade. O problema é que não tem negro numa sociedade que tem 54% de negros, sabe? Então, onde estão esses negros, né? O que eles estão dançando, o que está aproximando eles da dança, né? Eu acho que isso é importante também. Isso, então, assim, é muito uma negação. O que eu acho que o que existe na dança é muito uma negação da nossa existência. E é isso, assim, se eu admito que existe, admitir a existência é admitir com todas, e eu acho que a Ibis vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas é admitir com todas as particularidades que esse corpo traz. Então, eu acho que é muito mais desse trabalho racista de negação da nossa existência, que infelizmente não existe só na dança, existe em todas as áreas do conhecimento, e na dança é muito nítido isso, porque é um palco, né? Quando a gente tem uma apresentação, quando está ali o palco, quando você entra no Municipal, eu lembro de uma discussão que eu tive com uma amiga uma vez, que a gente foi assistir um espetáculo no Municipal, e eu falei assim, nossa, se eu tivesse uma filha, eu nunca incentivaria ela a dançar balé clássico, né? E a conversa começou daí, porque minha amiga adora balé clássico, e ela é branca. E ela, nossa, eu ia adorar e tal. Eu falei assim, não, porque eu acho que assim, a pessoa que chega ao ponto de ter uma excelência técnica para dançar balé no Municipal, ela vai ser boa em qualquer coisa que ela vai fazer na vida. E só tem uma primeira bailarina. E aí uma menina negra, se conseguir entrar, nunca vai ser a primeira bailarina. E aí então ela pode ser cirurgiã de um grande hospital, e aí se ela for uma excelente cirurgiã, ela vai enfrentar uma série de dificuldades, mas é um conhecimento que todo mundo vai querer dela. E da dança, não. E aí essa minha amiga falou que, nossa, mas você ia proibir? Aí eu falei assim, eu não ia proibir, claro que não. Mas eu ia lutar, ia ser uma guerra, porque é isso, né? A gente vive nessa guerra, porque eu estava ali diante do palco vendo uma apresentação e não tinha meninas negras no palco. Então eu acho que passa por isso, pela negação da nossa existência. A gente só lembra, né, que a Ibis comentou, mas vou reforçar, a Mercedes Batista nunca teve, né, um papel principal, por exemplo, enquanto bailarina lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E só um parêntese antes de ouvir a Ibis também, esse meu amigo com quem eu conversei sobre essa situação, ele me contou, enquanto eu fazia esse roteiro, de que agora ele tem 50% de pessoas negras ali, né? Enfim, mais do que essa necessidade de ficar contando, muito desse papo que a gente teve foi sobre pensar o porquê que isso acontece, né? Eu cheguei a comentar com ele, por exemplo, será que as pessoas estão se identificando mais com a dança afro? Enfim, eu não sou um especialista no assunto, mas são as minhas percepções enquanto um ex-bailarino, alguém que gosta de dança, e queria te ouvir também, Ibis, falando sobre essa relação. Como que foi, assim, você já teve desejo de fazer balé, achou que não se encaixou? Por que você acha que isso acontece? Bom, eu fiquei ouvindo vocês falando aí, fiquei aqui pensando milhares de coisas, e na verdade esse assunto é um belo de um vespeiro bem brabo, né? Porque assim, eu acho que quando a gente pensa, eu não consigo pensar coisas assim muito separadas. Então, quando a gente pensa assim, em vontade, em desejo de fazer as coisas, principalmente uma coisa artística, algo voltado para a arte, eu acho que é importante a gente pensar no recorte de classe seríssimo, assim. Eu tive muita vontade de fazer balé, mas era isso, assim, a condição que minha mãe tinha, que meus pais tinham, era de existência mínima, né? Escola, comida, saúde. E é isso, não tinha condição de entrar para fazer um curso extra de artes, né? E aí, por que eu faço dança desde nova? Porque na minha escola tinha, e era de graça. A minha também. Então eu acho que assim, é importante a gente pensar que assim, essa pergunta que Elis comentou, né, acho que um amigo dele falou assim, por que não tem muitos bailarinos negros? Porque existe um recorte muito grande de classe. Para se manter bailarinos negros é mais do que corpo, qual é a subsistência daquele corpo negro, né? Enquanto os bailarinos brancos,
estudantes, jovens brancos, têm a condição de fazer o curso extra, de pagar cursos caríssimos na Zona Sul do Rio de Janeiro, cursos de balé, aulas de dança contemporânea, terças e quintas à tarde, os estudantes negros estão pactuando outra coisa. Os estudantes negros estão procurando trabalho para ajudar em casa. Os estudantes negros estão procurando cursos técnicos o dia todo para poder sair de lá e ter um emprego. Então, eu acho que, assim, é um recorte de classe muito grande, assim, e absurdo, e assim, que a gente tem que pensar que para se manter um bailarino negro dentro de uma companhia de dança, ele precisa de uma bolsa. Ele precisa de uma bolsa, um fomento para manter, para custear aquela passagem. Né, assim, e não dizendo, e assim, e principalmente eu vejo muito hoje em dia, aconteceu isso há pouco tempo com uma amiga próxima minha, que ela é uma bailarina negra, ela é formada pelo Centro de Dança Rio, ela é, assim, exímia bailarina, excelente, eu olho para ela e falo assim, nossa, técnica, ela consegue, tem uma habilidade para fazer, assim, tem uma presença de palco, mas assim, ela queria fazer aulas de dança no centro do Rio de Janeiro, né, numa companhia de dança, só que ela não tem condições de custear, ela já é formada, já trabalha com dança, já dá aulas, mas ela não tem condições de custear, e aí foi negado a ela, disseram para ela que os bailarins, que muita gente quer tomar, no centro quer tomar cerveja, quer sair, mas não quer pagar uma aula de dança. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, eu quero ter bailarinos negros na minha companhia, né, eu quero fazer montar uma companhia de bailarinos negros. A gente tem que pensar o que envolve, qual é o contexto social daqueles bailarinos. Né, o que aqueles bailarinos precisam? Eles vão precisar de aula de técnica, de aula de balé clássico, de aula de balé moderno, de diversas aulas, sim. Mas eles vão precisar custear aquela presença ali. Eles vão precisar de outras coisas. Então, assim, precisa de fazer um recorte de um contexto social, um recorte de classe dentro daquilo ali. Então, assim, eu acho que a falta de representatividade vem muito desse lugar. Assim, enquanto eu estava na universidade, assim, Jéssica, tive a possibilidade, né, o privilégio realmente, de poder fazer só a minha universidade, enquanto as minhas amigas negras do mesmo curso de dança que eu, às vezes faltavam aula porque tinham que trabalhar. Porque tinham que fazer viagens a trabalho, não podia. E assim, era difícil para o professor entender, sabe? E é por isso que a presença negra tem que estar dentro da universidade, para o professor entender que o estágio tem que ser em Magé, em Caxias, que a realidade é outra, que o CAP UFRJ, que o CAP UERJ, que o Colégio Pedro II, são colégios excelentes, assim, mas é uma outra realidade, entendeu? Por exemplo, estou dando, né, CAP UFRJ, na Zona Sul do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, a gente precisa, mais do que colocar a presença negra dentro da universidade, dentro dos espaços das companhias de dança, é entender o contexto daquelas pessoas. Entender por que o aluno X está faltando muita aula. É por quê? Né? Porque ele tem condições, ele tem alguma bolsa, ele tem condições, não tem condições. O que envolve aquele aluno? Então, eu acho que assim, esse conceito de representatividade, ele é muito banhado por esse recorte de classe. Porque é muito difícil a gente ver assim, as comunidades pobres, eu venho de uma família pobre, ter o curso extra classe. Eu fiz dança porque estava ali, era contraturno e era de graça. Mas o extra, que seja a natação, o judô, a dança, o futebol, se não está de graça dentro da escola pública, dentro da escola particular, são poucas famílias negras que vão ter acesso a isso. Então, e aí a gente vê isso lá no topo, lá no final, que chega numa companhia de repente, do Teatro Municipal, tem poucos negros. São poucos negros que, muito pela dificuldade e muito também pela possibilidade, o recorte, né? Porque é isso, uma mulher negra não vai chegar à primeira bailarina. Então, assim, isso para mim, por exemplo, quando vocês falam assim para mim, é muito importante assistir, né? A gente vê... Cara, eu fico chocada quando eu vejo um Alvin Ailey da vida, que é uma companhia formada extremamente por negros, assim, majoritariamente por negros, e assim, tu entra em choque, porque a nossa realidade é outra, sabe? Assim, não estou dizendo que a realidade dos Estados Unidos é maravilhosa, é bem melhor do que a nossa. Mas assim, há uma distância da gente, desse se alimentar de cultura negra, de ter esse conceito, agora que a gente está vendo jornalista negro na televisão. Sim, então, assim, 2021. Exatamente, e ainda com ataques, sendo alvos de ataques racistas. Então, assim,
quando a gente olha isso, é muito difícil a gente não olhar para trás, né? O que aquela família está se alimentando? Às vezes o aluno, eu tive o privilégio de fazer uma faculdade de arte, não é, e assim, muito contra gosto da minha mãe, de tipo, você não vai ter trabalho, vai ser difícil, você tem que sair de lá e trabalhar. Esse é o tipo de fomento que a gente tem. E eu não tô criticando, não. Estou falando que é um fomento da vida real, né? Da nossa vida real. Não é um fomento de uma pessoa que faz arte e vai para Nova York e faz cursos e tem uma outra vida que é incrível, mas que não é a nossa realidade. Da realidade da camada pobre da população brasileira, da escola pública, da escola que seja particular, mas que ainda tem poucos negros, né? Uma escola particular pobre. Eu adorei esse recorte que a Flávia trouxe, porque faz parte da minha história também. Então, assim, passa por vários lugares. Então, eu acho que hoje em dia, assim, eu trago muito... Depois que essa minha amiga falou isso pra mim, que ela é, né, formada e tudo mais, eu falei assim, é isso, né? O bailarino negro, ele ainda precisa de outros fomentos. E é isso, a necessidade da bolsa. Quero ter bailarinos negros. Você tem como custear essas presenças? Né? Você tem como custear um pouco da vida dessas pessoas? Eu acho isso super importante. A gente pensar em bailarino negro, a potência da dança afro, do balé moderno, do balé clássico, mas a gente pensar no recorte de classe. E a gente pensar... Desculpa, eu quero fazer duas considerações sobre isso que você disse. A primeira é de que esse amigo, né, ele tem esse olhar, né, e ele, inclusive, não é pago, né, ele é um grupo que experimenta, e inclusive, assim, são vários tipos de dança, né, contemporânea. Se você é bailarino clássico, você pode participar, enfim, e é tudo gratuito, né? Ele faz um teste para ver se a pessoa tem uma aptidão. Eu já participei, mas não consegui por conta da minha demanda de trabalho, né? Precisava aqui de ter outras esferas para me manter, né, na nossa sociedade. E aí o outro comentário que eu queria fazer é de que é muito importante você falar sobre essa questão da classe, né? Porque a gente é atravessado pelo racismo e, obviamente, isso vai interferir em todas as nossas relações. E uma coisa que eu fiquei lembrando é que, assim, houve sim essa coisa machista de que eu não podia fazer balé quando eu era ali criança, mas também havia essa necessidade de, não, eu preciso te colocar num curso, e eu fui fazer, olha que louco, logo depois que eu saí do balé, eu fui estudar um curso chamado eletricista instalador industrial, porque era o que, para essa família, né, além de ser algo masculino, né, ia me trazer ali um retorno financeiro mais imediato, né? Tinha uma tia ali que trabalhava na companhia de energia da cidade, então achou que seria um caminho, né? E eu sempre fui alguém muito artístico, fiz dança, fiz teatro, fiz artesanato, fiz tudo isso, e acabei fazendo um curso de eletricista e instalador industrial. Então acho importante colocar isso. E aí agora eu queria chamar o Luan de novo para a conversa para falar sobre o seguinte. O Luan, ele tem trabalha na educação, como eu já falei aqui, e tem uma pesquisa, me corrija se eu estiver errado, Luan, interessada na aproximação entre ciências e artes, com uma atenção especial ao corpo no processo de ensino e aprendizagem. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que a dança, né, pode ser uma ferramenta não só para aprender, mas de conexão com as nossas origens, com a nossa história. Isso é bem legal, né? Eu acabo retomando um pouquinho do que eu falei lá no início da conversa sobre a minha apresentação de o que era a dança para mim, e aí eu estou nessa fase, né? Eu sou professor, na verdade agora diretor de uma escola pública, mas eu não abro mão de estar na sala de aula, e a minha pesquisa de doutoramento é isso, né? A aproximação da linguagem artística no ensino de ciência, mas mais especificamente a linguagem da dança. E o que eu tenho argumentado aí, né? É porque, como um professor de ciências, com um dever de educar ambientalmente, uma coisa que eu percebo muito no contato com os alunos, que a nossa maior dificuldade de educar para o ambiente é que há uma percepção dos alunos e de várias pessoas que eu tenho contato de distanciamento, né? Por muitas vezes nossa mesmo, talvez pela nossa formação um pouco mais positivista, um viés econômico atravessado, né?
que dá para a gente um olhar um pouco utilitarista da natureza, né? Então a gente fala da devastação da Amazônia, por exemplo, a gente entende porque a gente tem uma formação sobre a importância da Amazônia, mas a gente não se sente, sabe, cortando na nossa própria carne. É um olhar muito distanciado, né? A Amazônia está lá, talvez falta esse entender de o quão aquilo impacta na nossa própria vida, na nossa própria saúde, dos nossos e de gerações próximas, né? E aí eu tenho buscado muito através da dança, que é uma linguagem artística, tecer essa aproximação, né? Então, quando eu levo a dança para a sala de aula, mais especificamente do ensino de ciências, eu estou falando de danças específicas, que são danças populares, danças negras, por exemplo, né? Porque nessas danças populares, o próprio passo da dança, a própria forma de dançar, conta para a gente da relação com a natureza, uma relação intrínseca, né? Mediado por trabalho, mas é uma relação ali de corpos em relação com essa natureza. E igualmente na cultura afro, por exemplo, né? Quando eu olho, por exemplo, para os orixás do candomblé, da umbanda, né? Eles são a própria personificação de elementos da natureza. Inhaçã domina os ventos, Iemanjá domina as águas salgadas, Oxum, rio, Oxóssia das matas, ou seja, é a personificação desses elementos abióticos, né? Estou usando um termo aqui bem da ciência mesmo. Mas pegar um dicionário aqui. Isso, bióticos e abióticos. Bióticos são os elementos vivos, abióticos e não vivos, né? Uma rocha é abiótica, ela não tem vida, mas Xangô é rocha. E Xangô é vivo, né? Eu sinto Xangô. Xangô incorpora na gente, né? Então, quando eu trago essa possibilidade para a sala de aula, né, da dança, é no intuito de corporificar o conhecimento, de incorporar. O que é isso? Trazer para o corpo a percepção desses conteúdos mesmo, né? Que eu sempre repito isso, né? Eu posso dar uma aula sobre os diferentes tipos de solo, né? Tem um solo arenoso, solo umífero, solo argiloso, a característica do grão que compõe o solo, retenção e permeabilidade da água, e é uma aula super teórica. Ou eu posso dar uma aula que a gente aprende uma dança de cada solo, entender como que o corpo se relaciona com cada esse tipo de solo, quais são as atividades de trabalho, econômica que se dão nesses diferentes tipos de solo, de chão, né? Então, quando eu trago isso, a dança, e mais especificamente essas danças populares para o contexto da sala de aula, eu estou interessado nessa reaproximação da relação com a natureza. Eu acho que quando a gente voltar a entender que nós somos partes, que nós somos constituídos dessa própria natureza, que a natureza somos nós, que a água que corre na Amazônia é a mesma água que corre nesse meu corpo, a gente consegue avançar no sentido de uma educação ambiental mais promissora, né? Então, a aproximação com as artes, meu pai está aparecendo aqui, potencializa o que pode essa dança, o que alcança esse ensino de ciências, inclusive não só, é porque eu sou um professor de ciências, né? Mas outras linguagens disciplinares podem encontrar potências nessas linguagens artísticas, no meu caso, mais especificamente da dança. É isso, bom demais, gente. A gente está quase fechando o papo. Estou muito feliz desse papo. Enfim, eu ficaria horas falando sobre dançar. Um pouco triste que o Cabaneco não conseguiu participar, a internet dele deu algum problema, ele não voltou mais. A gente já tinha feito ali umas tentativas. Seria uma experiência muito bacana para a gente poder ouvi-lo também, né? Mas, de toda forma, o convite para ele está feito, que ele volte em outras oportunidades. A gente com certeza vai ter para falar de breakdance, que eu sei que é a praia dele. E enfim, eu queria antes só fazer uma pergunta assim, gente, para dar uma descontraída, né? A gente falou de umas coisas meio sérias e tal. O que vocês mais gostam de dançar, né? O Luan, enfim, tenho ali as minhas dúvidas, né? Aliás, não tenho dúvidas, acho. Mas queria ouvir, Flávia também, Ibis, o que vocês gostam de dançar, assim? Não tô falando profissionalmente, assim, tá em casa ali, você bota um som e tal. Contem pra mim. Gente, nada suspeito, né? Sendo um samba, um pagodinho, a gente tá aí, né, ciscando, bota uma meia que fica fácil de deslizar na sala, você vai rapidinho, você vai sambando pra cozinha, volta. Mas gosto de dançar várias coisas, né? De cultura popular, né? Saudade dos maracatus da vida, das rodas de coco. Mas samba é a primeira dança. Flávia Vieira. Deixa eu só fazer uma observação de uma coisa que vocês falaram sobre a Mercedes Batista, que eu acho que é super interessante,
porque quando a Mercedes ela foi fazer a prova lá do Teatro Municipal, tentaram boicotar ela. Então não avisaram para ela do dia da prova. Mas para a gente ver o quanto que a gente avança, né, nos processos. E ela conseguiu fazer a prova, mesmo assim é uma história longa, mas antes dela, uma outra bailarina chamada Consuelo Rios, não foi permitido que ela se inscrevesse na prova. Então é desse tipo de lugar que a gente parte quando a gente fala da interdição, né, do negro para essa dança, para esse estilo de dança mais clássico, né, que as pessoas entendem, e que eu acho que também é direito nosso ocupar esses espaços, né? Eu acho que a gente deve se reconhecer e expandir as nossas pluralidades, mas eu acho que a gente tem que fazer parte desses, quem deseja estar nesses espaços tem que ter as oportunidades, né, ali para estar. E quando eu danço, gente, o que tocar eu danço, depende do estado de espírito, não tem, às vezes um vizinho bota uma música aqui, quando eu vejo eu tô dançando, não tem eu não sou muito, eu sou facinha, sabe? Botou uma, eu sou uma pessoa super facinha. Você vai chegando assim de ladinho. Sabe? Com uma música. Outro dia eu fui do supermercado. Eu acho que eu tô com tanta saudade de sair para dançar. E aí eu tava no supermercado, o supermercado tava vazio. E aí tava ali máscara, era supermercado. Eu quase não saio de casa, gente. Eu saio pouquíssimo de casa. Então eu acho que quando eu saio, eu meio que. Sabe antigamente que falava assim? Nossa, a criança que não sai de casa não tem educação. Eu sou meio assim, sabe? Eu tô meio essa pessoa, eu não sei mais como me comportar. Acho que todos nós um pouquinho. Todos nós idiotas que ficamos em casa durante esse período. E aí começou a tocar uma música mais animada no mercado, eu já comecei, ó. Minha irmã olhou pra mim e falou assim, meu Deus! Então eu tô nessa seja aí, tocou uma música mais animada, eu tô dançando, ainda bem, assim, porque eu acho que é isso. Deixa o espírito da gente mais leve, ajuda a gente a oxigenar o cérebro. Eu acho que faz super bem, mexer o corpo faz super bem. Boa. Olha, eu sou suspeita para falar também. Samba Social Clube, anima a minha vida, forró. Tenho escutado muito forró, charme. Charme é algo que, tipo, quando começa Love Set You Free, já lembro do Viaduto de Madureira. Viaduto de Madureira. Nossa, gente. Gente, 3 palminhas. Já lembro, já fico morrendo de saudade. E também é isso, também sinto muita falta, né, das danças populares, assim. Maracatu, jongo, coco, e até do frevo eu tenho sentido falta, apesar de, né, não ter tanto rigor físico, mas tenho sentido falta, assim, de dançar. Mas eu gosto de dançar tudo também, assim. Hoje em dia eu tô mais dentro de casa, então. Eu já proponho um encontro nosso no Viaduto pós-pandemia. Gente, por favor. Tudo. Eu moro pertíssimo. Tem uma van que não precisa nem de Uber, gente. Tem uma van que deixa na porta da minha casa, na porta do Viaduto. Dorme na casa da Ibis depois, tudo certo. A última vez que eu fui com o Ibis, show da Isa, lembra, Ibis? Foi incrível. Tudo, né, a preços populares, uma coisa que cabe. Gente, eu fui no show da Carol Conká. Olha caramba! Isso. Eu nunca fui no Viaduto, gente. É maravilhoso. O salgado é barato, a bebida é barato, o drink é barato, é uma coisa assim maravilhosa. A van é barata. Olha que delícia. Saudade. Agora, aproveitando esse clima, Ibis e Luan, a gente tem um ritual aqui que sempre no final do episódio, não falei isso para vocês, vão ter que pensar rápido aí, esperto. Tem essa coisa de o Oba-Oba, né, o nome do nosso programa, né? Lembra ali a árvore, né? A árvore sagrada africana e tal, e a gente faz uma brincadeira com as raízes, com as folhas, né? As raízes são os nossos ancestrais, quem veio antes da gente, né? Que é importante para que a gente esteja ocupando todos esses lugares que nós, né, aqui estamos representando. E essas raízes seriam as nossas referências. Queria que vocês escolhessem aí uma referência de vocês para a gente colocar no nosso baobá virtual. Vai, Ibis. Bom, eu acho que é a minha maior referência, assim, minha maior ancestral é Belém Ivone Machado Gonçalves. Minha avó, uma mulher negra, costureira, umbandista, macumbeira, melhor falar assim, e uma grande mulher, assim. E também
Lúcia Rosane Gonçalves Lima, né, gente? Que é minha ancestral viva, Lúcia Rosane. Que é essa mulher multi que me brinda aí, sendo minha mãe. Maravilhosa. Lúcia Ivone. Gente, eu tenho várias referências aqui na própria família, mas eu gosto muito, assim, desde que eu comecei a dançar, né, eu ganhei um papel na companhia folclórica que era viver um mestre-sala. E aí, não só criar esse corpo, eu fui fazer aulas de mestre-sala para interpretá-lo muito bem. Então, hoje é ancestral, né, mas ali tem ancestral vivo também. Eu fiz as minhas primeiras aulas de mestre-sala como delegado da Mangueira, né, que foi um mestre-sala ilustríssimo. Então, ele falava assim... Só isso. Minha primeira aula, ele falou assim, corteja, meu filho. Eu falei assim, mas delegado, eu não sei, é a primeira aula. Ele olhou, ranzinza pra caramba, vai! Falou assim, ó, vai! Aí eu fiz lá do meu jeito, ele olhou pra mim assim, e como é que não sabe? Então, eu tenho essa memória ótima, assim, um negro alto, magrelo, beça. Então, eu gosto muito de lembrar e vê-lo sambando, né? Tem um vídeo agora circulando dele sambando com o filho dele, é uma figura, um corpo preto velho dançando, é uma coisa bonita, né? Ai, gente, adorei esse papo, queria mais. É uma pena que o Nicolas não tenha conseguido participar, mas adorei o que a gente trocou. Quero lembrar vocês que assistiram esse episódio de que esse é um projeto original do Se Não Me Falha a Memória, um podcast de cultura apresentados por mim e pela Flávia Vieira, e a gente tem episódios quinzenais, né, às segundas-feiras. O Oba-Oba é um episódio mensal, e para você poder receber sempre as informações sobre os episódios, né, que saem na quarta-feira de cada mês, ativa o sininho aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, e lembrando que a gente também tem uma forma de você participar do nosso projeto, que é sendo um apoiador, através da nossa campanha de financiamento coletivo. Queria que a Flávia comentasse um pouquinho sobre ela. Gente, nossa campanha está ativa no Apoia-se, se não me falha a memória, apoia.c/se não me falha a memória. Lá você encontra todo o caminho das pedras para se tornar um sócio, um apoiador do nosso podcast. O seu apoio é muito importante para nós. A partir de R$15 você já pode se tornar um apoiador. É só entrar lá, fazer a sua conexão. E a gente tem também várias recompensas para quem se torna apoiador, tá bom? É isso. Quero agradecer demais, gente. Obrigado, Ibis. Obrigado, Luan, pela participação de vocês. Foi incrível. Imagina, que agradeço. E, gente, eu queria falar rapidinho antes de terminar, assim, agradecer a Elis, Flávia, né, pelo convite. Assim, eu acho que falar de dança é super importante, né? Falar sobre dança negra é muito mais importante ainda. Então, assim, esse vídeo, né, esse convite, essa entrevista, esse bate-papo é uma oportunidade muito grande para a gente fortalecer o campo e fortalecer nossos corpos também enquanto possibilidades de dança, de festa, de tudo, de construção social. Obrigada, gente. E último recado, conselho meu, desse que vos fala, dancem. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Obrigada.